Calma, gente, licença. 这些书是你的。对啊，你的这些书很贵。Minha mãe é um caso sério, hein? Nós estávamos conversando sobre os livros que eu encontrei e deixei lá na cama dela. Ela perguntou de quem eram os livros. Olha só, os livros são dela. Então eu tive que responder. Desculpem ter parado a aula, tá? Mas isso justamente serve para continuarmos o nosso assunto. Esse auxiliar de para indicar posse. Vejam, observem os exemplos das frases que eu falei. Vou repetir aqui ao lado. Fica de olho, hein? 这 pronome demonstrativo. Na nossa frase, ele indica esse, essa, isso. Junto com ele, nós temos um outro caractere, uma outra palavrinha. 些. Observem o som do X no começo do pinguim. Não é um som sh, como chuva, mas é um som misturadinho, como se tivéssemos um S, um C cedilha, um X, bem suave, como um bebê. Se, tá bem? 这些, tudo bem, é um pouco difícil pronunciar os dois juntos, mas com a prática você consegue, não desista, tá? Vamos seguir. 书. A palavrinha seguinte vocês já conhecem, já vimos aqui nas interações. Livro ou livros. Vejam como é que percebemos que livro está no plural. 那个朋友, aquele amigo. Aquele está no singular, já que usamos o classificador que. Se usássemos se, saberíamos que o significado estaria no plural, aqueles amigos. 这些书是你的。这些书. Esses livros, alguns aos quais estou me referindo, não são meus. Então eu expressei isso numa frase. 这些书是. Olha, quarto tom, joga com força. 是你的. Desce e sobe. Olha onde apareceu a nossa partícula de para indicar que os livros são seus. Lá no finalzinho, hein? Por que ela foi lá para o finalzinho? Nós aprendemos que o de auxiliar para indicar posse, ele vai bem juntinho, coladinho com o pronome. Se o bo estiver no começo da frase e eu quero indicar que é meu, minha, meus, minhas, eu deixo o meu auxiliar de juntinho dele. No caso da frase que falei, ni é o pronome da frase, mas eu quero indicar posse. Não é apenas você que eu quero indicar. Eu quero indicar é seu, de você. Por isso, juntinho do meu pronome é que eu coloco o meu auxiliar de, ni de. Se o ni está no final, o meu de vai ficar juntinho dele lá no final. Mas e se na minha frase eu não tivesse um pronome? Se em vez do pronome eu tivesse um substantivo? Por exemplo, eu posso dizer para o meu pai que os livros são da mamãe. Então, eu não tenho pronome ele, ela, seu na minha frase, mas eu posso incluir apenas mamãe. 这些书是妈妈的。这些书是妈妈的。妈妈的。E assim por diante. É muito fácil indicar uma relação de posse e possuidor numa frase em chinês. É só acrescentarmos o de junto com o pronome ou junto com o substantivo que se refere ao sujeito da frase. Isso é muito fácil. O que nós precisamos explicar hoje aqui para vocês é que existem outras estruturas de frases usando a partícula de que podem confundir vocês. Então prestem atenção. Vejam só. Nós estamos agora incluindo o pronome demonstrativo. Vocês observaram? 些 é um classificador também. Ele pode ser usado para indicar uma pequena quantidade a partir de 1, acima de 1. Então, quando eu digo 些, eu estou me referindo a uma quantidade que é acima de 1, ou seja, alguns, algumas, vários.
Podemos usar esse classificador quando queremos dar essa ideia. Então, 这些 significa justamente esses alguns. Nós podemos entender como esses, no sentido de plural, já que 些 significa uma quantidade maior do que um. Esses livros, olha só, pronome demonstrativo aparecendo no início da frase. Esses livros são seus. Isso é muito comum em português, a gente sabe fazer isso. Esses livros são seus. Primeiro pronome demonstrativo, depois possessivo. Nós não costumamos fazer são seus esses livros. Nós não costumamos dizer assim. São dela aqueles livros. Nós dizemos, nós compreendemos, mas é muito mais natural em português nós começarmos com o pronome demonstrativo. Essa caneta é dele. Esse livro é do papai. Então, primeiro, normalmente em português aparece a nossa frase demonstrativa e depois vem a nossa frase indicando a posse com o pronome possessivo. Muito parecido com o que acontece em mandarim. Agora vamos para a segunda parte. Essa tem que prestar atenção redobrada. Olha só, vamos ver a segunda frase que eu falei para minha mãe. A primeira já entendemos. 这些书是你的. Esses livros são seus. Primeiro demonstrativo, depois possessivo. Agora vejam a segunda frase. Se você prestar atenção, você vai perceber que agora tudo vai ser invertido. No início da frase começaremos com o nosso pronome, o nosso sujeito, com a partícula de para indicar posse. E no segundo trecho da frase teremos o pronome demonstrativo. Algo mudou aí. E nós precisamos aprender isso, entender o que aconteceu, como usar essa estrutura invertida e o que ela significa. Vamos traduzir novamente. 你的, 你的, seu, sua, já que 你 é você, junto com o de, auxiliar, forma o pronome possessivo, seu, sua. De você significa seu ou sua, concordam? Seu, sua. Agora vamos ler o restante. Seu, sua, temos aí já a indicação da relação de posse. Agora vamos ler o outro trechinho da frase em que vamos encontrar o pronome demonstrativo. Lendo a frase de uma vez só, vamos lá? 你的这些书，你的这些书，你的这些书. Tá bem, o significado dessas palavrinhas já conhecemos. 你的, seu, sua, 这, esse, essa, 些, alguns, algumas, 书, livro, livros no caso. Com relação ao vocabulário, já temos todo ele aqui. Agora precisamos entender o sentido, já que 这些书是你的, nós aprendemos, entendemos que significa esses livros são seus. Agora, invertendo, nós temos primeiro seus, esses livros. Vejam que não temos verbo aí. Na verdade, nós poderíamos criar uma frase a partir daí, como eu disse à minha mãe. 你的这些书很贵. 很 significa muito, mas pode significar também o verbo adjetival, lembram? Tá lá na aula que veio antes da gramática. 很贵. 贵 significa caro. 你的这些书很贵. Seus esses livros seus são muito caros. Então vejam que quando eu usei a estrutura em que primeiro vem o pronome demonstrativo 你的 e depois vem o pronome demonstrativo 这些, eu precisei dar continuidade à minha frase, senão ela não ficaria com sentido. Seus esses livros, na verdade, esses seus livros, de trás para frente, olha. 你的这些书 seus, esses alguns livros, ou seja, esses alguns livros seus, esses livros seus, e aí eu dou continuidade, eu preciso de um verbo, se precisar de complemento também.
Esses exemplos estamos pegando da nossa gramática na página 19, tá? Se você quiser dar uma olhadinha lá. Eu tenho certeza que com exercícios nós vamos conseguir entender melhor. Só relembrando para fechar nossa aula, senão ela vai ficar muito longa e não adianta transmitir conteúdo em excesso e vocês não compreenderem ou ficarem cansados e não conseguirem assimilar perfeitamente. Mas relembrando, 这些书是你的，那只猫是邻居的，那只猫是邻居的，那只猫是邻居的。Observem que essas frases querem dizer, respectivamente, esses livros são seus. Aquele gato é do vizinho. Agora, quando invertemos e trazemos para frente o pronome possessivo, 你的这些书很贵。你的这些书 seus livros, esses seus livros, 邻居的那只猫 aquele gato do vizinho. Essa aula foi basicamente para explicar isso para vocês. Nós não podemos dizer em mandarim seguindo a ordem do português nesse caso. Quando queremos dizer, olha, aquele meu gato, nós não podemos simplesmente colocar as palavras no mesmo lugarzinho que colocamos em português. Por exemplo, se fizéssemos assim, a estrutura seria na, aquele, 我的, meu, 只猫, gato. Na, 我的只猫. Isso não é correto em mandarim, tá? Não faz isso. Nós já sabemos que se quisermos dizer aquele alguma coisa de alguém, em mandarim, a ordem será invertida. Ou seja, se na nossa frase tivermos pronome demonstrativo, pronome possessivo, e entre eles não houver nenhum verbo, nós vamos priorizar, colocar no início, o pronome demonstrativo e deixa o possessivo para o final. Vamos praticar com exercícios. Isso vai ficar mais fácil, vocês vão ver. Eu sei que é muito assunto, por isso nós vamos parar por aqui e aproveitaremos a interação amanhã para praticar esse assunto em específico. Só iremos seguir em frente quando todos estiverem com isso na cabecinha, sem dúvidas e sem dificuldades, tá bem? Deixo vocês por aqui. 再见!